Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos prosseguir com o nosso módulo de Microsoft Excel. Este é o nosso vídeo 3 e nós vamos falar agora sobre o assunto mais importante. Vamos começar agora o assunto mais importante no Excel, que são os cálculos. Sim, no vídeo passado a gente viu no finalzinho os tipos de dados que o Excel aceita: texto, número e cálculo. E nós vimos como é que o Excel aceita número e vimos também que se ele não aceita número e não aceita como cálculo, aquilo que você insere é automaticamente entendido como texto. Só que a gente ficou de ver para esse vídeo agora como é que o Excel entende que o que eu estou escrevendo é um cálculo, tá? Então, vamos sem demorar muito. Nós estamos no vídeo 3 de Microsoft Excel e vamos falar sobre cálculos, vamos entender a sintaxe dos cálculos, como é que a gente escreve esses cálculos, vamos entender operadores e operandos, vamos entender operações aritméticas simples, né, as 5, 6 operações que são importantes, certo? E as prioridades dessas operações. Então, é o assunto que a gente vai ver nesse vídeo de agora. Portanto, vamos direto para ele, né? Temos aqui uma foto, uma imagem do material didático que acompanha o nosso vídeo, né? E nós vamos voltar para o Excel, para a mesma planilha que nós deixamos no vídeo anterior. Então, vamos mostrar uma coisa interessante. Primeiro, a gente sabe o que é um texto, a gente sabe o que é um número, certo? O que é um cálculo? A gente considera um cálculo uma expressão que o Excel precisa calcular, uma expressão que o Excel entende que precisa ser resolvida. Então, quando eu escrevo um cálculo, o Excel automaticamente vai ler aquilo que eu escrevi e vai tentar resolver, como é o caso agora. Eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou escrever igual 90 mais 23, certo? Essa expressão vai ser compreendida como um cálculo. Quando eu der Enter, o Excel vai deixar de mostrar isso e vai mostrar o resultado. Então, olha só, certo? Quando eu volto aqui, quando eu clico novamente nessa célula para selecioná-la, eu percebo que na barra de fórmulas aparece a fórmula. Daí o nome barra de fórmulas. A barra de fórmulas, lembra qual é a definição de barra de fórmulas? É a parte do Excel que mostra o verdadeiro valor da célula. O verdadeiro valor da célula B5 não é o 113. O verdadeiro valor da célula B5 é esta fórmula, é este cálculo, é esta expressão que o Excel leu, entendeu e resultou, trouxe o resultado, né? O resultado está ali, o 113 na nossa célula. Portanto, a barra de fórmulas sempre vai mostrar o verdadeiro conteúdo da célula. Essa célula 8.5, o verdadeiro conteúdo dela é 8.5, está aqui, certo? Esse 1000 aqui, o verdadeiro valor é esse 1000 que está aqui, certo? 900, o verdadeiro valor é 900. Agora, esse 113, o verdadeiro valor dele é a fórmula, certo? Então, este 113 não é o verdadeiro conteúdo da célula, é apenas o resultado, certo? Então, como é que o Excel entende que aquilo é uma fórmula? Eu sei, João, eu sei, deixa eu deduzir. Ele entende que isso é uma fórmula por causa do sinal de mais, errado, certo? Olha, se eu escrever aqui 90, né? Se eu escrever aqui 90 mais 23 e dou Enter, a expressão é entendida como um texto. Então, o que é que faz o Excel entender a expressão como um cálculo? Iniciar a expressão com um sinal de igual. Se você inicia a expressão, um momento aqui que o telefone aqui deu um sinal de que ia tocar, eu estou botando aqui no silencioso agora, botando no modo avião para desligar. Então, põe na sua cabeça uma coisa. Para que o Excel entenda o que você está escrevendo como um cálculo, você tem que começar a célula com o sinal de igual. Então, se o primeiro caractere da sua célula for o sinal de igual, o Excel se prepara para entender isso como uma fórmula. Aí você vai lá e bota, por exemplo, 26 mais 4, por exemplo, e dá Enter para confirmar. Ok? Certo? Agora, cuidado com isso. Vamos lá. Somente o sinal de igual é usado para entender fórmula no Excel? Não. Se você escreve iniciando com o sinal de mais, também. Então, por exemplo, mais 30 mais 40. Então, o que vai acontecer aqui, ele vai entender que isso também é um cálculo. Óbvio que quando eu der Enter, ele vai substituir o primeiro sinal de mais por um igual, né? Então, ó, dei Enter, ele botou 70. E olha o que ficou lá na frente. Não ficou mais 30 mais 40, ficou igual 30 mais 40. Ou seja, o primeiro sinal de mais foi entendido como iniciador de um cálculo. Mas
Como o iniciador de um cálculo original do Excel é o sinal de igual, ele substituiu, certo? De novo aqui, eu vou chegar aqui e vou fazer o seguinte, menos 30 mais 17. Isso funciona também? Funciona. Se você começa uma expressão matemática com o sinal de menos, também funciona para o Excel. Só que o que vai acontecer? O Excel vai adicionar o sinal de igual antes desse menos. Ele não vai substituir, feito fez com mais, né? Porque esse menos está dizendo que o 30 é negativo. Também, além de iniciar a fórmula, está dizendo que o 30 é negativo. Então, quando eu der Enter, o resultado vai ser menos 13. E olha, lá em cima, você percebe que o Excel adicionou o sinal de igual. Então, perceba comigo, não esquece isso. Existem 3 símbolos, né, que funcionam em todos os casos do Excel para que o Excel entenda que o que você está escrevendo é um cálculo. O sinal de igual, que é o oficial do Excel, o sinal de mais e o sinal de menos. Se você escrever qualquer um desses caracteres no início de uma expressão, o Excel tende a entender que o que você está escrevendo é um cálculo, certo? Existe um 4º símbolo no Excel, que é o arroba. Mas como ele não funciona em todos os casos, e a gente vai mostrar em quais casos ele funciona, né? O arroba também é considerado um sinal, um símbolo que deve ser usado no início de uma expressão para o Excel entender um cálculo, ok? Então, esses são os 4 símbolos que o Excel entende como sendo iniciadores de uma fórmula, iniciadores de um cálculo. Vamos partir agora para mais um pouquinho, certo? Só que o arroba, lembrando, o arroba não funciona em todos os casos, por isso a gente tem que esperar para explicar ele um pouco mais à frente. Vamos lá de novo. Temos aqui um bocado de coisa, vou selecionar várias células, vou apagar e vamos brincar com expressões como um todo. Então vamos lá, igual 20 mais 14, certo? Essa expressão ela é uma forma básica, simples de usar expressões aritméticas, equações aritméticas. Nós temos aqui 2 tipos de componentes que precisamos mencionar. Primeiro, o que nós chamamos de operandos, certo? O que é um operando? Operando é o número que sofre a operação. Então, se você pega 2 números e soma 20 mais 14, 20 é um operando, 14 é um operando, certo? Se você os multiplica, 20, o primeiro fator e o segundo fator são operandos. E no meio entre eles existe sempre um sinal operador. Operador é o sinal que indica qual é a operação que será realizada. Portanto, operando sofre a operação. Operador realiza a operação. Ok? Isso é a noção básica, a sintaxe básica de escrita de qualquer equação, de qualquer expressão. Então, você vai começar com igual, vai escrever um operando, vai escrever um operador qualquer, vai escrever outro operando. Se precisar de mais, você vai lá e usa outro operador, outro operando, outro operador, outro operando e assim sucessivamente. Sempre alternando operador e operando. Ok? Esses são os nomes que você vai utilizar ao longo do estudo das suas provas. Quais são os operadores que a gente utiliza? Os operadores que a gente utiliza para operações aritméticas são vários, né? Vamos lá para eles, eu vou apertar ESC aqui para cancelar, vamos lá. Eu vou citar aqui, vou ampliar um pouquinho a minha largura da minha coluna. A gente vai ter uma aula só sobre formatação, vou mostrar a vocês, certo? Adição, subtração, multiplicação, divisão, potência ou potenciação, se você preferir, e percentagem ou porcentagem, certo? Então esses são os operadores que nós vamos conhecer. Por exemplo, adição. Adição você usa o sinal de mais, né? Então eu faço aqui igual 10 mais 40. O sinal de mais é o sinal usado para adição, nenhuma novidade, certo? O sinal usado para subtração é o sinal de menos, igual 30 menos 21, por exemplo. O sinal de menos está ali, o tracinho para subtrair. 30 menos 21, 9. Certo? Multiplicação. A multiplicação é conseguida com o sinal de asterisco. Então, 20 vezes 3 dá 60. Ok? A divisão é conseguida pela barra. Então, 40 dividido por 12. João, 40 dividido por 12 vai dar um número quebrado. Não tem problema.
O Excel sabe trabalhar com números quebrados, sabe trabalhar com números negativos, então você pode fazer qualquer cálculo com ele. Então, 40 dividido por 12 dá 3,3333 e aí vai, certo? Então, só lembrando aqui que divisão se consegue com a barra. Cuidado com isso, vai ter gente em prova dizendo a você que divisão se faz assim, ou que divisão se faz com a barra invertida, certo? Não, divisão se faz com a barra normal, essa barra que a gente usa normalmente, certo? 40 dividido por 12 dá isso. Potência, a gente usa o sinal de circunflexo. Então, por exemplo, igual 14 elevado à terceira potência. Muita gente pensa, mas peraí, João, ó, não é por nada não. 14 elevado à terceira potência, a gente escreve assim, né? 14 elevado à terceira potência. Sim, eu sei que a gente escreve assim. Mas isso aqui é só enfeite, certo? Isso aqui é só visual, tá? Para fazer o cálculo mesmo, você tem que escrever com o operador. E o operador de potência é o circunflexo. 14 elevado à terceira potência. Se eu quiser colocar 2 elevado à quarta potência, eu teria que escrever assim. Igual 2 circunflexo 4. Ok? Sempre dessa forma para realizar a potência. E, finalmente, porcentagem, né? Isso aqui vai dar 2.744, eu acho. Vamos ver? 2.744. Vamos dar um Enter. 2.744. Olha só, eu estou com a cabeça funcionando. Na verdade, eu sempre faço esse cálculo em todas as minhas aulas. É por isso que eu já tenho esse resultado decorado. Certo? Então, porcentagem. Porcentagem a gente escreve um sinal de porcento mesmo. Então, se eu quero descobrir 17% de 30, eu faço o seguinte. 30 vezes 17%. Esse 17%, essa forma de escrever 17%, por exemplo, 8%. É a mesma coisa que escrever 8 sobre 100, que é a mesma coisa que escrever 0,08. Então, esse símbolo aqui, ele automaticamente divide o número que está antes dele por 100, automaticamente. Certo? A forma de escrever 30% é exatamente 0,3, que é exatamente 30 dividido por 100, a mesma coisa. Ok? É um operador que a gente pode usar também no meio dos cálculos, usando esse símbolo de porcentagem mesmo. Ok? Então, esses são os nossos operadores. E aí, quando a gente faz equações, o que eu estou fazendo aqui são equações simples, equações que só tem operando, operador e operando, ou seja, só tem um operador. Eu quero mostrar para vocês operações que tem mais de um operador. A gente vai trabalhar com operações com a prioridade dessas operações. Como é que a gente resolve primeiro, como é que o Excel resolve e como é que a gente não erra em prova, quando nos perguntarem, certo? Então, veja só a questão da prioridade das equações. A prioridade das operações aqui são vistas da seguinte maneira, certo? Eu tenho... tá uma confusão aqui de lado, que são meus sobrinhos aqui em casa. Se você ouvir a voz dos meninos, eu vou tentar aumentar o volume, mas eles estão aqui e é capaz daqui a pouco eles abrirem a porta aqui do estúdio. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma operação, uma equação, uma expressão com mais de uma operação. Então, por exemplo, 30 vezes 4 menos ou mais 12. 30 vezes 4 mais 12. Ao escrever dessa forma, você deve imaginar que a coisa deve ser lida assim. 30 vezes 4 igual a 120. 120 mais 12, 132. Então, a sua dedução é que você faz primeiro essa aqui, porque ela está na frente, e depois você faz segundo esta operação aqui, porque ela está depois. Então, 30 vezes 4, 120. Aí agora você resolveu 120 mais 12, 132. Né? Vamos ver se o Excel realmente sabe que é 132. Né? 132, o cálculo foi feito, você entendeu corretamente a ideia. Agora, se você se depara com algo da seguinte maneira, né? Vou voltar aqui, apagar o 132 e vou fazer assim, igual 10 mais 4 vezes 5. 10 mais 4 vezes 5. Se você entende que as operações têm que ser realizadas sempre da primeira para a última, sempre da esquerda para a direita, então o que você vai fazer? Você vai pegar esse mais aqui e fazer primeiro. 10 mais 4 igual a 14. 14 vezes 5 é igual a 70.
Então você pode jurar que o resultado dessa fórmula é 70. Quando na verdade nós temos que respeitar a prioridade das operações, a prioridade, o nível de prioridade das operações. Então sempre que você se deparar, sempre que você enfrentar uma expressão aritmética com muitos operadores, bote na sua cabeça o seguinte: primeiro se resolve a potência. Primeiro se resolve a potência. Logo em seguida se resolvem multiplicação e divisão. Por último, são resolvidas a adição e a subtração. Portanto, nessa equação aqui, nessa expressão que a gente está vendo, a gente vai resolver primeiro a multiplicação. 4 vezes 5, 20. Então, isso é resolvido primeiro. Deixa-se a adição para depois. 10 mais 20, 30. Pode ter certeza que na sua prova, muito provavelmente a letra A mostraria 70. E a letra C ou letra D mostraria 30. Então, se você leu da esquerda para a direita, daria 70, como a gente provou. Mas a gente tem que primeiro resolver todas as potências. Depois a gente resolve todas as adições, todas as multiplicações e divisões. Então, primeiro, potência. Depois, multiplicação e divisão. Por último, adição e subtração. Certo? Isso aqui vai dar 30 e a gente vai dar um Enter agora para provar a vocês que isso dá 30. Certo? Ó. 30, como era esperado. Ok? Ó, percebe uma coisa. João, é sempre assim, sempre funciona. Vamos testar? Vamos testar para ver se sempre funciona. Eu vou propor a vocês, agora, neste exato momento, eu vou propor a vocês um desafiozinho simples, rápido, a gente resolve no instante. Vamos dar um zoom maior para a gente brincar com esse cálculo aqui. Ó. Igual 8 vezes 2 elevado a 3 mais 4 vezes 2. Pronto. Está aí uma equação interessante, uma expressão interessante. Qual é o resultado dessa expressão? Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer sempre é a potência. Então, 2 elevado a 3 dá 8, certo? Então, a gente repete todo o restante, 8 vezes 8, mais 4 vezes 2. Bom, aí eu tenho duas multiplicações e uma soma. As duas multiplicações eu posso fazer agora. Quer dizer, eu pego esse 8 vezes 8, dá 64. Repito aqui o mais, né? Porque a gente não vai fazer ele agora. E depois, esse 4 vezes 2, que dá 8. E para finalizar, 64 mais 8. Quanto é 64 mais 8? Dá 72. Então, o resultado dessa equação aí é 72. Certo? Você poderia pensar em outros vários resultados e provavelmente a banca iria mostrar todos os resultados com todas as ordens possíveis que você imaginou, só para dar dor de cabeça a você. Mas quando eu der Enter aqui, 72, como era esperado, ok? Então, isso é prioridade das equações, prioridade das operações numa expressão aritmética, certo? Mas eu queria inverter isso, João. Eu queria inverter, por exemplo, aqui nesse caso do cálculo, eu queria fazer com que ele fizesse o 8 vezes 2 primeiro. O 8 vezes 2 primeiro. Poxa, se ele fizer 8 vezes 2 primeiro, eu não vou ter nem como calcular o 16 antes. Mas vamos lá, eu quero o 3 mais 4 primeiro. Bom, se eu quero o 3 mais 4 primeiro, fica ciente que você vai ter que fazer isso. Você vai ter que colocar parênteses. Então, nós usamos parênteses para dizer ao Excel, resolva isso primeiro. Na hora que eu coloco parênteses, eu estou invertendo a prioridade. Eu estou alterando, definindo qual é a prioridade que eu quero. Então, nesse caso, se eu colocar entre parênteses a parte 3 mais 4, eu vou ter que fazer ela primeiro. Então, olha que coisa interessante. 3 mais 4, 7. Vamos repetir o restante? 8 vezes 2 elevado a 7 vezes 2. Ok? Agora o que eu tenho? Eu tenho que resolver o elevado a 7. 2 elevado a 7, 128. Certo? Então eu tenho aqui, repito 8, repito 2. Agora é fácil. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 128. Dá quanto? 16 vezes 128.
Eu acho que isso dá... Eu vou fazer o cálculo de cabeça, certo? 16 é 2 elevado à quarta, 128 é 2 elevado à sétima, isso vai dar 2 elevado a 11, isso vai dar 2048. Pronto. Então, o resultado dessa fórmula, só porque eu coloquei parênteses entre 3 mais 4, o resultado dessa operação mudou completamente. Certo? Então, vamos ver se eu acertei, se meus cálculos de potência de 2 estão certos. Ó, 2048, tá certo. Ok? Então, coloca parênteses e isso vai alterar a prioridade das suas equações. João, eu consigo colocar parênteses, colchetes e chaves como eu faço no caderno? Não, você não consegue. Não se usam colchetes e chaves nas planilhas, só se usam parênteses. Então, significa que você vai fazer algo parecido com isso aqui. Olha só. Você vai fazer algo parecido com isso que eu vou mostrar agora. Eu vou colocar um parênteses aqui. Vê que ele botou cores nos parênteses de dentro, né, para provar quem está abrindo, quem está fechando. Então, olha que coisa interessante. Se eu fizer um cálculo aqui com 16, eu não vou endoidar com 16 aqui não, mas vamos lá. O que vai acontecer aqui? Aqui já é diferente. Eu coloquei os dois parênteses internos, os dois parênteses mais externos. Eu vou ter que resolver sempre os parênteses de dentro primeiro. Então, a ordem de resolução disso aqui é essa. 3 mais 4, 7. Certo? Aí tem que resolver isso aqui agora. Certo? O resto da equação, né? 8 vezes 2 elevado, eu tenho que resolver isso aqui primeiro. Tá? Então, vai ficar 8 vezes 2 elevado a 14. Certo? 2 elevado a 14, 11, 2048, 12, 4.096, 8.192, 16.384. 16.384 vezes 8 dá 100 e poucos mil. 130 e poucos mil, eu acho. Então, isso aqui, 2 elevado a 14, na verdade, 2 elevado a 14 é 16.384. Vezes 8, né? Isso aqui vai ser resolvido primeiro, dá isso. Vezes o 8, vai dar 100 e poucos mil. Certo? Eu não sei porque que eu botei potência aqui, sinceramente, só para prejudicar. Daí, 131.072, pronto. Então, o que foi que aconteceu? O Excel resolveu primeiro essa parte, deu 7. Depois resolveu o restante, o outro parêntese, deu 14. 2 elevado a 14 foi resolvido, vezes 8, 131 mil e cacetada. Ok? Pronto, é isso. Alteração de prioridade das equações. Tá aí, certo? A gente vai fazer, no próximo vídeo, eu vou brincar com vocês um pouco sobre porcentagem. É um assunto que, como o Excel se baseia em cálculo, muitas pessoas não entendem porcentagem. E eu queria mostrar a vocês como é que funciona a porcentagem, certo? Nós vamos agora finalizar esse nosso módulo, esse nosso vídeo, que por sinal já foi grande demais, eu achei. Mas a gente vai para o material de apoio. No material de apoio, lá no capítulo de Excel, você vai para o tópico Cálculos, automatizando o Excel. Você vai ver a relação operador, operando, operador, como fazer cálculos aritméticos, ok? Prioridade dos operadores. Tudo isso está lá no material, exatamente o que a gente viu, está escrito, muito bem escrito, detalhado no material, e você vai tentar resolver agora as questões de 11 a 15, questões propostas de 11 a 15 no seu material de apoio, ok? Então, com isso a gente finaliza esse vídeo, um pouco demais até, mas no próximo vídeo a gente vai falar sobre porcentagem. Talvez o seu cargo possa até não, você dizer assim, eu não sei porque eu vou precisar aprender cálculo, porque o meu cargo não exige isso. Veja só, a questão não é cargo. Se o seu edital fala de Excel, se você está estudando Excel, é porque seu edital fala de Excel. Qualquer questão de Excel pode cair, inclusive questões sobre o operador de porcentagem. Só que para a gente trabalhar com o operador de porcentagem, eu preciso te explicar como é que porcentagem é feito, ok? E é isso que a gente vai ver no nosso próximo vídeo, com certeza, ok? Um abraço, fiquem com Deus e até lá.